Bem-vinda, mulher, ao Pauta Delas, mais um episódio. Então, nós estamos hoje aqui no nosso episódio número 2. Eu sou Jéssica Alves, sou bancária, coach e empreendedora. Estou aqui junto com a minha grande parceira. Oi, gente, aqui é a Débora. Sou consultora, de lideranças comerciais, coaching e estudante de psicologia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos começar com um outro assunto que é muito importante trazer clareza sobre ele, que é a famosa liderança feminina. Mas o que é essa liderança feminina de verdade? Será que tem? Será que existe? Vamos saber aí nesse podcast, trazer mais clareza, daqui a pouco responder essa pergunta. Não sei se a gente consegue, né, amiga? Vamos tentar. Tentaremos. E para quem que é esse podcast, Se tu já trabalha como líder, deseja ser líder ou atua aí como profissional desenvolvendo lideranças, esse podcast é para ti, vai te trazer muita inspiração, muitos insights, muitos pontos relevantes aí para o teu dia a dia, para reflexão, para uma possível mudança, para um novo olhar, certo? E para todo mundo que gosta desse tema também, fica aqui com a gente que vai ter pauta legal aqui. Vai ter pauta. E não esquece, né, gente? Já curte, já comenta aí, já compartilha com o coleguinha, porque é importante pra gente, é importante para que mais mulheres possam, escutar outras mulheres falar. A gente sempre fala da ambiência aqui, Então vamos criar ambientes que vão proporcionar para nós crescimento, desenvolvimento. Então curte na plataforma que tu tiver e no momento que tu escutar qualquer coisa que te lembre aquela mulher, aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe, envia para ela. É importante. Muito bom, amiga. Obrigada por lembrar, Muito importante. E para começar, assim, liderança é um tema que mexe bastante comigo. Eu gosto muito de liderança, Eu estive à frente aí desse olhar sobre liderança desde que eu comecei a faculdade, Porque até então eu entendia que líder era o nosso chefe, quem estava acima da gente, E foi um espaço que até eu entrar na faculdade eu nunca almejei. Parecia que estava distante, assim, E quando eu comecei a estudar para trazer também mais embasamento aqui para o nosso momento de clareza, para a nossa pauta, eu descobri, fazendo uma pesquisa, que as mulheres começaram a disputar esse espaço de liderança em 1980. Deus? Super recente, foi ontem, Porque eu nasci em 83, aí tô contando a minha idade já aqui, mas não tem problema com isso, não. Eu sou jovem, gente? Então eu não tinha nascido ainda. Então a gente fica pensando, nossa, como é recente isso, e aí vale lembrar também, um pouquinho antes disso, já que as mulheres começaram a ocupar esse lugar, disputar ali esses espaços de liderança em 80, eu quis dar um passo atrás para entender um pouquinho desse mercado de trabalho, E eu entendi que a entrada das mulheres no mercado de trabalho, ela veio a partir da Revolução Industrial, onde precisou trazer pessoas para a mão de obra na indústria, Então, e principal, quem foram essas mulheres que entraram? Qual era o tipo de industrialização que foi necessário fazer, O que será? O que será, Então, era ali para a parte envolvida com cuidado, que é aquilo que a gente vem trazendo, Então, costureira, para trabalhar na área da alimentação. Trabalho de mulher em que, nos colocaram entre aí. muitas aspas. Isso aí, esse rótulo. Então, essa revolução industrial abriu essas portas para as mulheres, mas determinou quais espaços elas ocupariam, E também determinou que cada área precisaria ter um chefe, porque cresceu tanto que para garantir a produção ali precisava ter alguém supervisionando. Então, a visão de alguém que ocupava um espaço na hierarquia da organização um pouquinho maior
já estava ali instituído que essa pessoa ela ia controlar horário, controlar a quantidade de produção, se alguém cansasse, ele dava o peteleco, volta a trabalhar, né? Controlava o tempo de banheiro. Então, essa era a estrutura que a gente tinha e essa era a missão de quem ocupava esse cargo, né? Então, trazendo tudo isso para começar a trazer clareza para o que a gente quer falar hoje, é importante trazer esse contexto histórico, né? E aí a gente vai um pouquinho mais além. A fonte aqui é o Forbes, tá, gente? A gente vai citar algumas fontes para vocês daqui a pouco não pensarem assim, tá, onde essas gurias estão trazendo essas coisas, né? Tudo da cabeça delas. Não, tá? Isso é história, isso existe, então se sentir de saber mais, pesquisa aí. E hoje a gente tem o nosso super Google aí que nos dá muitas respostas, né? Então, deixa eu trazer aqui um ponto que já foi dito, mas para reforçar um pouquinho o que já foi dito, é que mesmo as mulheres sendo mais escolarizadas, elas não estão em cargos de liderança, tá? E quando ocupam cargos de liderança, amiga, elas ocupam cargos de liderança nos ambientes que remetem ao cuidado também. Então, é muito comum tu ver mulher no cargo de liderança nas áreas de educação, na área da saúde, serviço social. Então, essa também foi uma fonte muito interessante, foi uma informação muito interessante que eu vi ali, que as mulheres ocupam mais posições de gerência justamente onde elas também são mais colocadas de uma forma geral. Então, pensa aí. Tudo relacionado ao cuidado, então a gente só está autorizado a ocupar esses espaços. Isso não significa que a gente não está ocupando outros espaços, mas que não é comum, né? Não é previsível e não está determinado para nós. É nesse ponto que a gente quer chegar. Tu concorda com isso, amiga? Sim, O que tu tá pegando aí? Não, eu acho que é justamente esse é o ponto, né? E também não é o ponto que assim, agora a gente não quer mais liderar no cuidado. Não é isso. A gente só quer ter clareza de que a gente estamos nesse ponto, nosso lugar é hoje, e que se eu não quiser liderar nesse espaço, eu preciso ter clareza que o outro espaço existe e que eu posso galgar ele também, né? Acho que a cultura do cuidado da mulher, ela é muito forte, né? A gente já trouxe isso anteriormente. E quando a gente fala das líderes, mais ainda, né? Porque a líder virou-se a expressão, que é o que tu traz hoje no podcast, que é a liderança feminina, né? E a liderança feminina está voltada para cuidar. Isso aí. E ela tem essa história aí que é importante a gente saber dela, né? E aí, eu quero trazer também quais são os pontos, né? Como que acontece essa ascensão profissional, que a gente pode dizer assim, né? Geralmente, para ocupar cargo de liderança, ela já tem um modelo de funcionamento mais ou menos parecido. E aí eu vou trazer também aqui um pouquinho de como aconteceu comigo, né? Então, essa ascensão profissional, ela acontece geralmente com uma promoção interna na empresa que tu tá. Então, tu já está trabalhando há algum tempo, que esse tempo também ele é subjetivo, né, amiga? Deixar bem claro aqui que ele é bem subjetivo, não existe uma regra. Que tu estar naquela função há algum tempo te traz aí um domínio naquele processo daquela empresa e que daqui a pouco tu te destaca por esse domínio e aí sim é te dada a oportunidade de crescer. Então, comigo aconteceu, né, dessa forma, onde eu pude crescer internamente 2 vezes em 2 empresas diferentes, né? Depois tu encontra também, é muito comum em algumas empresas já mais desenvolvidas, ter programas de desenvolvimento de liderança, né? Então, tu é ali muitas vezes indicado por um gestor, uma gestora direto, né? Ou até da tua própria vontade, né? Às vezes tu tem aquele desejo e não sabe onde fazer, a empresa te disponibiliza aquele espaço para tu te inscrever e estar ali aprendendo, né? Isso aí. Então, tu faz uma série de cursos para ir trilhando essa jornada de desenvolvimento para a liderança.
E também tem, né, empresas que optam por fazer contratação externa, né? Em determinados momentos, já pegar um líder pronto do mercado e tudo mais, não querem, ou daqui a pouco, no momento da empresa, não tem ninguém meio pronto para assumir e acaba trazendo alguém de fora, né? Eu também já passei por isso, já fui uma pessoa de fora a assumir aí um cargo de liderança, né? E o que eu quero trazer aqui como ponto? Como é que esse líder chega para assumir essa equipe, né? Mesmo sendo promovido internamente, mesmo vindo de fora ou se desenvolvendo. Quando chega a hora H, tá, estou assumindo essa equipe aqui, fui nomeado, ó, tu é novo gestor. Vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. E agora, né? Aí as coisas, assim, se abrem de uma maneira em que eu, enquanto líder, como que eu lido com tudo isso? Porque enquanto tu está sendo preparado, ou que tu é um nome em ascensão ali... É que a teoria sempre é bonita, né? É linda, Na teoria sempre tudo vai dar certo. Acho que uma das coisas mais difíceis que pode acontecer, eu já passei por isso também, que é tu assumir a liderança dos teus colegas. Né? É uma série de coisas que acontecem. É muito difícil. É uma série de... Porque quando tu chega de fora, tu já chega ali meio que com um título, né? Isso. As pessoas já te enxergam ali. Agora, quando tu tá dentro, é o colega do cafezinho, é o colega do almoço, né? Então, toda essa estrutura, ela muda, né? E aí, a gente pensa que o que acontece? As pessoas não estão sendo preparadas, talvez, né, da maneira adequada para olhar todas essas frentes. Exatamente. Né? E aí alguns acabam atropelando as coisas, vão não dar o pé na porta, ou o outro puxa o freio de mão demais porque são os amigos. Então, são vários conflitos que vêm aí, né? Nossa, e eu tive experiência prática disso, porque eu trabalhava numa grande operadora aí de serviços, né? E eu fui promovida dentro da loja em que eu trabalhava. É a treva. É a treva. Foi mágico chegar até ali, porque foi muito bacana, porque uma gestora mulher assumiu a loja em que eu trabalhava e ela viu em mim um potencial, e eu já estava, claro, já desenvolvendo, né? Já tinha manifestado interesse, e então ela me deu ainda aquela força maior para conseguir chegar nesse cargo, né? E é exatamente isso que tu falou, é o que acontece. Eu estou me preparando para ser líder, mas as pessoas que estão na minha volta, elas não estão preparadas para me receber como líder, né? Então, fica difícil a gente mostrar que agora mudou, porque de fato muda. Quando tu passa a ser líder, tu tem outras responsabilidades, tu precisa fazer cobrança, né? E aí quem me conhece sabe que eu não tenho o perfil do pé na porta, né? Eu sou muito do diálogo, muito da conversa, e ainda assim eu passei por uma situação bem desconfortável. Mas o bacana é que essa gestora, na época, me convidou para, então, ao invés de ficar ali como líder na mesma loja, se eu estava disposta a mudar de loja, ir para outra loja, outro ambiente, né? E aí a gente fala de novo do ambiente. E eu aceitei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque naquele novo ambiente ali, as pessoas já me receberam nessa função, e aí é outro panorama, é outra visão, né? É muito melhor, tu passa a ser respeitado já como líder, né? Então, esse é um ponto bem importante de refletir sobre isso, né? Por que que isso acontece? Qual é a movimentação? Será que é porque eu sou mulher? Né? Porque, de fato, eu nunca escutei uma história de um homem que foi promovido no mesmo ambiente e que passou por questões que eu passei, né? De os colegas irem reclamar, o que a Débora está me cobrando? E a minha gestora disse, ela está te cobrando porque ela é a tua líder, né? Então, aí tu fica assim, mas e num contexto masculino, de fato, eu nunca vi essa história acontecer. Eu enxergo uma coisa, trazendo um pouco do contexto, que é quando a gente faz o corte de gênero, que é uma coisa que é muito forte, que a gente tem duas lideranças, né? A gente tem a feminina e a masculina, dentro das empresas, isso é a cultura, né? E aí a gente tem, às vezes, e aí o profissional, e aí eu sempre falo isso, o profissional, seja ele homem ou mulher, que consegue casar as duas coisas, ele tem ele tá muito à frente, né? Ele tem destaque dentro da carreira dele. Por quê? Ou, às vezes, as pessoas migram muito pro cuidado,
né, de gerir o cuidado das pessoas e aí passam um pouquinho do limite, porque daí ficam muito envolvidas no cuidado, querem que todo mundo esteja bem, querem que todo mundo esteja feliz, querem que todo mundo esteja engajado e não gera resultado. Porque a liderança, ela não é só cuidado, ela também tem um resultado. Tu tá ali para direcionar aquela equipe para um resultado específico da empresa. Então, tu também precisa ser um pouco analítico, né? Ou tu perde a mão na análise e acha que todo mundo é um bando de robô, que não tem sentimento e que tá ali só funcionando. E aí tu perde a mão, né? Acho que o grande desafio da liderança é tu chegar no meio termo. E os profissionais, sejam eles homens ou mulheres, que conseguem ter o meio termo, eles já estão na frente, né? Exatamente. E o contexto histórico que eu trouxe até aqui para a gente conversar, e quando a gente vai para a prática, ver quando um novo líder começa, né, na liderança da equipe, geralmente as orientações que ele recebe são técnicas. Total, com certeza. Por quê? Porque, na maioria dos casos, a empresa visa o lucro. Então, tu precisa entregar o resultado. entregar o resultado. Então, o foco direto e reto, né? Direto ao ponto é esse. Então, tá muito parecido com a chefia lá do início, né? Da Revolução Industrial, que o objetivo era esse, né? Era focar no resultado. E quando a gente fala dessa liderança autêntica, feminina, romântica, idealizada, o que a gente quer te dizer? Eu e a Jéssica, a gente corrobora da mesma ideia. A gente quer te dizer o seguinte, que essa liderança feminina tão idealizada, ela é uma utopia. Isso não existe, porque liderança, ela não tem sexo, gente. Então, a gente tem que voltar um pouquinho, né, para o conceito de liderança. Porque a gente conhece muito bem e a gente fez por muito tempo o conceito da chefia. De focar só no resultado. Enquanto, acho que vale o recorte, que é enquanto por muito tempo as lideranças, as chefias eram masculinas. Né? Isso. Então elas eram muito firmes, né? Pouco voltada para o humano, para o olhar, né, do cuidado, do acolhimento das pessoas. E aí quando trazem as mulheres para esse mercado, elas vêm com essa bagagem, porque a gente já falou sobre isso também, né? Isso. A gente vem com a bagagem histórica de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais, né? Quando os pais da gente ficam doentes na velhice, quem cuida é a gente. Então a gente já vem com esse cuidado. Então quando a gente vem para a liderança, não é que a liderança se tornou feminina. É que simplesmente junto com o líder novo da atualidade vem essa mulher que traz os traços de cuidado. Exatamente. E aí cabe enaltecer aí um raciocínio muito meu, né? Esse espaço de liderança que as mulheres estão ocupando, na minha percepção, vem de novo a questão da necessidade. Total. O mercado está precisando desse olhar. Por quê? Porque as pessoas estão se esgotando. Estão adoecendo, né? Estão adoecendo. E aí, de novo, estamos em 2025, onde está havendo um movimento grandioso de olhar para as empresas e mercado de trabalho, ao que tange a saúde mental, porque o ano passado, gente, até trouxe esse dado, tá? E era até para falar mais para frente, mas acho que já cabe trazer agora. A gente está num movimento muito gigante em relação a essa NR1, que é tão falada, que apresenta ali as diretrizes de saúde no ambiente de trabalho. E isso por quê? O Brasil está vivendo uma crise de saúde mental com um impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. Ou seja, estão olhando para isso agora porque está impactando no bolsinho. Exatamente, né? E o país está parando para chamar atenção para isso também, porque está pesando no bolso do Estado. Claro. Né? Porque as pessoas ficam doentes, elas vão aonde? Pro INSS. Ai, vão se encostar, né? E aí, tá todo mundo pegando o benefício? E aí, como é que paga a conta? Exatamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, tá? E o que isso representa em 10 anos? Então, numa janela de 10 anos, representa um aumento de 68%, tá? Depressão e ansiedade são os principais motivos de afastamento. Existem inúmeros outros, tá?
e alguns são mais difíceis de diagnosticar. Então, eles acabam tudo entrando na mesma seara ali de depressão e ansiedade. E o que é interessante aqui, né? Esses dados do INSS, eles traçam um perfil também, amiga, dos trabalhadores que se afastaram, né? A maioria são mulheres, até porque elas estão, na maioria, ocupando o mercado de trabalho, né? Então, 64% dos afastamentos são mulheres e a idade média dessas mulheres é na faixa de 41 anos. Muito parecido com a faixa de idade dos homens, tá? Que também estão na faixa de 40 anos, certo? O tempo médio que a gente tem aí de afastamento é de 3 meses. E um outro ponto interessante que foi um recorte que eu fiz é que as mulheres, elas ficam um período menor em afastamento em relação aos homens, tá? Então, acho que é bem relevante trazer aqui. E um outro ponto é o benefício que é pago. O benefício que é pago para as mulheres é inferior ao benefício que é pago para os homens. Então, quando a gente fala de salário, a gente já sabe que isso existe. E por que isso acontece? Então, Né? Eu acho que esse é o ponto, porque assim, ó, se a gente for pensar, o INSS tem uma tabela, né? O INSS não paga mais ou menos para homem e para mulher, mas ele paga de acordo com o teu último salário. Então, se existe uma base de pagamento de benefício menor para nós, é porque na base, no exercício das profissões, a gente está ganhando menos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa informação e esse dado e essas constatações, elas precisam vir à tona e elas precisam estar presentes no nosso dia a dia para que a gente possa, de novo, ter consciência e ter clareza de onde a gente está, o que está compondo o nosso ambiente, né? Do mundo que a gente vive, Do né? Exatamente. A gente precisa ter consciência do mundo que a gente vive. A gente não pode viver numa sociedade onde nos contam que funciona assim e a gente simplesmente acredita que funciona assim, né? A gente acha que tem mais capacidade hoje em dia, intelectual, cognitiva, né, de pensamento, de liberdade, para ir buscar informação e entender que tá aqui os dados, né? Exatamente. E querendo ou não, por que também, além da maioria ser mulher ocupando o mercado de trabalho, essa maioria estar passando por esses problemas de dificuldade, aí a gente também traz de novo à tona a questão, né? A mulher, quando ela ocupa o mercado de trabalho, ela não deixa de ser aquela dona de casa, aquela mãe, aquela esposa. Ela não deixa de ser. Ela precisa manter aquele nível de qualidade nessas áreas da vida dela. Ela precisa manter todo mundo vivo. Isso, né? isso. O foco da gente é manter vivo. É dar comida, lavar a roupa, deixar todo mundo vivo e limpinho, tem que continuar. Tu te encosta do trabalho, mas da casa tu não te encostou. Exatamente, né? Então, ela acumula esses papéis e não adianta. Não há saúde, nós não somos mulheres de ferro. Né? É que eu acho que o grande ponto, né, é que dentro do tempo, né, da linha do tempo da história, a gente tá conseguindo ocupar lugares. E eu sempre falo, a gente tem que contar essas vitórias. É importante a gente entender que a gente tá ocupando lugares. Só que esses lugares estão sendo assumidos com a soma dos outros papéis. Não é que a gente tinha lá 10 papéis e aí a gente tirou um papel e colocou o papel agora da líder. Não, a gente tem os 10 e agora a gente tem 11, porque a gente agora também é líder. Então, tudo isso pesa, e isso é um ponto importante de o porquê também a gente não chega em grandes cargos, em grandes salários, que é, quanto maior for o degrau que tu avança dentro da tua empresa, quanto maior for o teu desafio dentro da tua empresa, mais trabalho tu vai ter. E isso pesa, né? Um ser humano, né? A gente tem 24 horas, a gente tem que dormir um pouquinho, mas a gente... Se tu quiser ter família, filho, marido, gato, cachorro, casa, carro, trabalhar, estudar, né, se desenvolver, tu pira. E aí, o que acontece? A gente se afasta. Aí a gente se afasta da onde? Do trabalho. Né? Do trabalho formal, né? Porque o trabalho de casa continua. Exato. E a gente não pode se afastar nunca. Não pode se afastar nunca. Só se tu te internar, porque senão tu não tem como te afastar. Exatamente. Porque se tu estiver doente, tu toma 3 comprimidos e continua fazendo o que tu tem que fazer. Exato. Então, queridas ouvintes, o que é importante aqui, né?
a gente recapitular e olhar para esse conceito de liderança, né? E perceber a força que tem. Fazer uma escuta, se aproximar das pessoas que estão sob a tua gestão, né? E tu ter coragem, exatamente, de ser quem tu é. Porque já aconteceu, né? Já vi acontecer. E por isso que a gente fala assim que liderança não tem sexo, porque eu já conheci homens líderes maravilhosos, com escuta, com empoderamento, com impulsionamento. Mas aí esse homem tem que ser muito forte, porque a pressão sobre ele é ainda maior Porque também. ele é fora da média, né? Exatamente, porque isso não é coisa de homem, Isso. né? Ponto é Escutar, conversar, não é coisa de homem. A gente precisa não, vamos lá, foco na ação e toca a ficha, né? Porque eu também já vim desse mercado que era loucura, loucura, resultado, vamos, né? Então, é importante resgatar esse conceito, resgatar essa importância e o principal, né? Quem tem empresa, quem está ali sobre a alta empresa, a gente precisa entender que para fazer isso precisa de tempo. E para chegar num nível de liderança que de fato movimenta as pessoas, isso dá bastante trabalho. E que o resultado ele vai chegar, mas ele é um pouquinho mais a longo prazo em relação ao outro. Então, acho que isso também é um olhar importante de se fazer, que existe um movimento que está olhando e exigindo um resultado imediato, e ele dá um resultado imediato. Dá. Né? Só que também dá muita rotatividade nas equipes, né? Isso. E esse é o ponto. Se tu parar pra pensar, é óbvio que um líder tóxico, como, né, virou bastante moda, né? Que é aquele que te enlouquece, aquele que tá no teu cangote o dia inteiro, que te perturba a mente, que tu sonha com ele, faz com que tu entregue os números. Ele faz, porque tu faz o que tiver que fazer. Exatamente. Entendeu? Tu faz o que tiver que fazer porque tu quer te livrar daquela criatura. Então tu vai lá e tu entrega o resultado. Só que automaticamente tu adoece. Ou tu te esgota, aí ou tu vai te encostar, vai te afastar, ou tu vai procurar outra empresa. O tempo que a empresa leva recontratando, ensinando, porque é uma série de coisas, é ensinamento técnico, é ensinamento da cultura da empresa, é ver se a pessoa vai se adequar, porque às vezes tu vai lá, faz uma entrevista, a pessoa parece incrível, aí tu contrata, a pessoa não é. Todo esse tempo tu pensa que se o teu funcionário durar 12 meses só, quanto de dinheiro tu botou na mesa? E é isso que as empresas estão começando a entender, que daqui a pouco vale mais a pena um resultado a longo prazo contínuo, né? Menos expressivo, talvez, em volume de uma vez só, do que aquele que te entrega tudo aqui, vai embora e depois não te entrega nada durante muitos meses. Exatamente. Esse é o Então, ponto. é muito importante saber que sim, gera resultado, mas a que preço? Né? Quem é que está pagando esse preço todo aí? Então, se volta aí para um movimento que chamam de uma liderança feminina, mas que, na verdade, é meramente liderar. Isso. Porque liderar vai além de chefiar, de mandar, de dar o bafo na nuca, de bater na mesa. Não. Liderar é sobre tu aceitar quem tu é, nas tuas limitações e saber que para eu mover o outro, eu preciso olhar para o outro, escutar o outro, conhecer o outro, entendeu? Então eu vou precisar dedicar um tempo. É uma condução, né? E eu acho que isso é um outro ponto que bate muito na questão do mercado, que os profissionais têm que começar a entender que uma vez liderar era sobre ter promoção no trabalho. Era eu ser promovido. Fui promovida, eu vou ser líder agora. Vou ser líder aqui da minha área aqui. Agora eu vou ser líder. Então, era dinheiro. Era isso. Hoje em dia, tá cada vez mais claro, eu acho, para todo mundo, que a liderança, ela dá muito trabalho. E se tu quiser ser um líder, se tu quiser se desenvolver, se tu quiser ser uma mulher que vai ir à frente, que vai continuar subindo os degraus, porque às vezes não adianta, tu sobe um degrau e não consegue nunca mais ir pra frente, né? Então, se tu quiser tudo isso, vai te demandar. Vai demandar muito. Porque lidar com gente é a coisa mais difícil que tem. Porque tu tem uma equipe com 15 pessoas. 15 pessoas totalmente diferentes. Exatamente. Cada um tem uma motivação.
Um é a remuneração variável, o outro é porque ele quer crescer na empresa, o outro é só porque ele quer ter aquele emprego ali, ele quer ganhar o salário dele. Exato. O outro é porque ele quer fazer orgulho para a família. Cada um tem uma motivação, cada um tem uma limitação e tu tem que trabalhar com tudo isso para conduzir a um resultado. Perfeito. Então, eu acho que isso também vale para as pessoas começarem a se questionar um pouco de quando elas querem ser líderes, por que eu quero ser líder? Ter uma coerência nessa escolha, né? Saber o que o ser líder vai exigir de mim e se eu, de fato, estou disposta a aceitar isso, né? Porque se é só por dinheiro, tem muita carreira que tu faz solo, que depende só de ti, que o teu resultado é o que te faz render e tá tudo bem, Exato. né? O importante é tá claro isso para ti. As pessoas precisam começar a entender que quando elas tomam a decisão de liderar, é muito mais do que chefiar uma equipe. É muito mais que fazer reunião, trazer dados e números e dizer, ó, isso aqui que tem que fazer. Não é sobre isso. Isso aí. E eu acho que o ponto importante também é entender que empresas são diferentes e atuam na liderança ou exigem da liderança aspectos diferentes. Então, também buscar a escolha, né, através daquilo que de fato eu quero entregar. Por exemplo, um ponto é o que a empresa está exigindo de mim e outro ponto é aquilo que eu estou disposto a entregar. Sim. Né? Então, isso também precisa estar claro para a pessoa, porque senão ela sai da essência dela, diria assim, mas ela sai daquilo que daqui a Faz pouco sentido, né? isso que faz sentido para ela. E naquele momento, porque às vezes o que te faz sentido hoje não te faz amanhã, às vezes tu tá numa empresa há muito tempo que fazia muito sentido. Aí hoje tu já te transformou tanto, tu já pensou em tantas coisas diferentes, não faz mais sentido. Acho que a gente vive esse movimento muito dos profissionais também, que estão abertos a procurar aquilo que faz sentido para eles. Antigamente tu fazia entrevista e a empresa te escolhia. Hoje em dia tu também escolhe a empresa. Né? E eu acho que a gente precisa cada vez se qualificar mais, né, dentro das áreas que a gente quer ocupar, para que a gente tenha essa capacidade, né, que a gente tenha essa oportunidade de escolher a empresa. Exato. De dizer, não, aqui eu não me enquadro. Exato. Muito obrigada, vou para a próxima. Perfeito. E aí a gente entra num ponto que é o que o líder precisa, né, hoje, para atuar como líder de verdade. E aí tu trouxe um ponto muito importante, porque ele precisa estar consciente do processo. Ele precisa saber quem ele é como pessoa, quem ele é como líder, quais são as referências dele, quais são as emoções que ele tem, porque a vida de um líder é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Enquanto tem um colaborador que daqui a pouco está ali vibrando por uma venda ou por uma realização, tem outro chorando porque não conseguiu bater a meta. E aí o líder ele precisa ter essas duas disposições, né, de celebrar e de também dar o ombro lá para aquela pessoa que não conseguiu bater a meta. Então, estar consciente disso tudo, das emoções e como que ele vai conduzir esses desafios no dia a dia, eu diria que é uma grande competência e que o dia a dia corrói essa competência. Claro, e te faz às vezes tu desistir de algo que tu tinha tanta convicção. Tu queria tanto aquilo ali, aí quando tu tá naquilo ali, tu te vê perdido num mar de coisas acontecendo, que tu começa a duvidar até daquilo que tu queria. Então, o grande ponto, né, da construção de carreira é uma clareza do que tu quer, com o contraponto do que tu vai encontrar lá, né? Porque não é só o que eu quero, é também o que tem lá, né? Às vezes lá tem coisas que tu não tá querendo lidar. Porque daqui a pouco não faz sentido lidar. Isso. Né? Ou daqui a pouco, não, eu quero lidar, mas eu não sei como lidar. E aí entra uma outra preparação. Exato. Ou às vezes eu sei que eu tenho coisas para lidar, mas eu domino tanto o processo que daí se eu deixar o processo aqui para cuidar daquilo ali que vai levar tempo, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui cuidando do processo. Que eu tô no meu cantinho. Na minha zoninha de conforto, né? Fico aqui fazendo isso aqui. E não é isso que o cargo exige de ti, né? Muito é sobre inspirar pessoas e movimentar pessoas. E saber também que tem tempo, como tu falou, né, amiga? Tem tempo. Às vezes a gente está aqui ocupando um cargo de liderança numa empresa, daqui a pouco a gente vai se dar conta que não está fazendo mais sentido para mim. E aí a gente precisa planejar o nosso movimento de carreira e tá tudo bem, é tudo do jogo, é tudo para o crescimento mesmo, Mas né? isso é uma coisa tão difícil.
Porque, né, a gente sempre traz o contexto histórico, porque para mim não existe outra forma da gente entender a nossa sociedade hoje como um todo e a gente mesmo sem entender o porquê que a gente se comporta assim. Né? Acho que o nosso primeiro emprego, basicamente, ele determina a nossa jornada profissional. Isso é uma Sim. coisa muito complexa. Às vezes tu tem lá 18 anos e tu pensa, vou trabalhar naquela lojinha. Por enquanto eu estudo. E aí tu tá na área comercial o resto da vida. E de repente tu não gosta daquilo ali. Tu só foi trabalhar ali porque tu precisava naquele momento. E aí tu não consegue sair dali mais, né? E por que que a gente... É tão difícil a gente sair, a gente pensar em outra coisa? Porque a gente lida com a sociedade olhando para nós, com aquele olhar industrial, porque os nossos pais foram criados para arrumar um bom emprego, se for público, melhor ainda, e ficar lá. Entendeu? Tu fica lá. Até tu te aposentar. Não interessa que tu não gosta do que tu faz, interessa que paga o salário. Então, quando a gente vai tentar fazer um movimento de alterar isso, é uma coisa que dói. É dolorido, porque tu sabe que é como se tu estivesse fazendo algo errado. E aí, às vezes, tu vê pessoas muito frustradas, vivendo carreiras de anos. 20 anos, 30 anos, frustradas. Porque a gente tá sempre pensando que, melhor não. Mas aqui tá certo. Aqui tá, sabe? E tu nunca vai. Porque também a gente, às vezes, acredita que a mudança é um movimento muito rápido. E ele não é. Sim. É um movimento com calma, com tranquilidade, que tu já vai fazer normalmente numa fase mais madura da tua vida, né? E ao contrário também, porque às vezes tu trabalha num outro setor e tu quer ser um líder, né? Tu quer ter uma representatividade maior dentro da tua empresa. E tudo isso a gente precisa desmistificar aos pouquinhos, com muito autoconhecimento, para conseguir fazer. Sim, e muitas vezes o mercado não está aberto, né? Total. Porque tu deu um exemplo que é muito da nossa realidade, que trabalhamos com vendas e quando a gente quer se colocar... Eu mesmo estudei RH, né? Nossa. Né? E eu muitas vezes quis ocupar um lugar, né, um espaço dentro da área de RH. Mas quando o recrutador estava lendo meu currículo, disse assim, mas a tua experiência é toda comercial. Do tipo, estava já me dizendo assim, não vai dar certo, não é esse perfil que eu quero. E aí tu vai acreditando nisso, né? São verdades que te contam, que vão virando as tuas verdades. Isso aí. Então, muitas vezes o mercado impõe que é aquele lugar ali para ti. Só que daí tu pensa assim, cara, não é que eu gosto disso, é só porque eu tinha 18 anos e eu precisava trabalhar e a primeira empresa que me deu trabalho foi uma loja de departamento. Exatamente. E aí, de repente, eu fui para uma outra empresa e para outra empresa e para outra empresa e acabei sempre indo para a área comercial dessas empresas. Eu sofro muito isso porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, como essência, eu sou falante, eu sou comunicativa e automaticamente eu lido bem com gente, né? Claro. E para vendas, isso é o quê? Um prato cheio. Né? Tá então, pronta, a Jéssica tá pronta. pronta. Então as pessoas olham pra mim e dizem assim, tu é ótima vendedora. Mas eu não gosto. Eu não gosto de vender. Eu gosto de lidar com pessoas. Mas eu gosto de lidar com pessoas na área de desenvolvimento, na área de educação. Só que eu nunca consegui migrar dentro do mercado tradicional para isso por conta de que tu é muito boa para vendas, tu precisa estar ali. Então, eu estava sempre dentro das empresas comerciais, das equipes comerciais, aí performava bem, porque, né, o meu jeito de ser acaba performando. Claro. E aí, tu vai ficando preso ali naquela caixinha ali para sempre. E então, amigos, amigas e todo mundo que está nos ouvindo, né? A gente está falando aqui de liderança feminina. A gente já deixou bem claro que liderança não tem sexo, né, amiga? Que a liderança por si só, ela exige ali algumas competências que são inerentes a qualquer pessoa. Que para ser um líder de verdade, tu precisa estar consciente, fazer uma escutativa, se aproximar das pessoas de forma genuína, estar presente no dia a dia da tua equipe para perceber de fato o que aquela equipe precisa e não simplesmente copiar um modelo que já está pré-estabelecido e dizer é assim e pronto. Não, acho que a gente... É que a liderança no total, né, amiga? Acho que ela é um lugar de cuidado do outro, né? Para entregar um resultado. E aí o teu papel ali, ele é de clarear para aquelas pessoas, uma maneira traduzida bem na linguagem de cada um, né? E ali cada um vai ter uma linguagem.
o que a empresa espera, Isso, né? isso aí. É difícil? É difícil, não é fácil, mas estamos aqui trazendo mais clareza sobre isso. Espero que a gente tenha conseguido te trazer mais consciência, mais informações para que tu possa repensar. Se tu hoje ocupa um cargo de liderança, tira um tempinho para se autoavaliar, fazer uma autoanálise, perceber como é que se tu gostaria de ser um liderado teu, né? Isso, acho que esse é um exercício maravilhoso. E se Uhum. eu fosse meu liderado, como que eu ia me sentir, né? E eu aproveito aqui, acho que o espaço, né, Deb, para convidar as mulheres que estão nessa fase, seja de transição de carreira, seja de ocupar sua primeira liderança, ou se elas estão na liderança e estão naquele momento se sentindo angustiadas porque parece que o resultado não vem, parece que todos os movimentos que elas fazem não acontecem. A gente quer te dizer que a gente abriu algumas vagas, alguns espaços na nossa agenda, para que tu possa, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar, para que tu possa agendar conosco um momento, né, Débora, para que a gente possa ter um diagnóstico de clareza, tá? Esse é um primeiro momento conosco, aonde tu vai ter ali os seus 45 minutos para trazer todas as tuas angústias e a gente vai te ajudar a clarear essa nuvem que está no teu olhar, para que tu possa criar de fato um plano de ação para chegar no resultado que tu espera. Até porque, para um líder conseguir fazer uma escuta, ele também precisa de uma escuta, né? Total. Então, a gente está aqui se colocando à disposição para ser essa escuta. Porque liderar, muitas vezes, é um movimento solitário demais, porque, às vezes, aquilo que tu está pensando, imaginando, tu não pode multiplicar para a tua equipe, né? Então, queremos ser essa escuta para ti, para que tu possa clarear a tua cabeça, porque muitas vezes para clarear as tuas ideias, os teus movimentos, tu precisa botar para fora. E tu precisa ter alguém te escutando e não digo validando, mas de certa forma trazer à tona aquilo que tu quer realmente fazer e a marca que tu quer deixar e que líder tu quer ser, que líder tu quer ser e como tu quer ser lembrado pelas pessoas que tu lidera. Então, conta muito com a gente nessa jornada. Faz a tua inscrição, aproveita que a gente está disponibilizando esses horários gratuitos e, melhor, né, para quem ainda não sabe da minha jornada, eu trabalho desenvolvendo lideranças já há 8 anos. Para quem não sabe da jornada dela, ela foi a minha líder inspiradora. Exatamente, mas a gente conta um momento A gente conta em outra hora. dessa história. Então, tá, gente. Então, aproveitem, porque tenho bastante experiência, bagagem e muita escuta aqui esperando vocês, tá bom, pessoal? Um beijão e até a próxima. Até. Um beijo.